A todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: Jesus, o sócio comercial. Você conhece aquela passagem da pesca maravilhosa que se encontra lá em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11? Então, pois bem, a mensagem de hoje é sobre este tema. Pedro, como sabemos, ele havia trabalhado a noite inteira no lago de Genezaré, mas cada vez que ele puxava a rede, ela vinha vazia. E ao despontar do sol, enfim, em total exaustão, Pedro desistiu de continuar tentando pescar alguma coisa e, remando para a praia, começou a lavar as redes. De súbito, um homem entrou no barco e lhe pediu que o empurrasse um pouco para longe da praia. Quando Pedro olhou para o homem à sua frente, sentiu uma estranha atração por ele, como o ferro é atraído pelo ímã. Então, ele empurrou o barco para a água, deixando a praia. Pedro nem sequer desconfiava que desse momento em diante da sua vida, ela iria se transformar totalmente. Os dias trabalhosos do passado foram-se para sempre. Diante de nós, abre-se o futuro em plenitude de esperança. Navegamos em pequenos botes no traiçoeiro mar da vida. Jogamos as redes objetivando apanhar peixes ou lucros para os dias vindouros. Mas veja, alguém entrou no barco e vai conosco. É Jesus Cristo. Se quisermos ter grandes vitórias, devemos viver todos os dias do ano com as palavras de Jesus ressoando em nossos corações. Primeiramente, notemos que é Jesus que vem à nossa procura. Pedro não procurou Jesus, mas Jesus, por sua vontade, foi a Pedro e entrou em seu barco. Agora mesmo, Jesus Cristo está esperando com a plenitude das suas bênçãos para entrar em sua vida. João 15, versículo 16 diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Também em Apocalipse 3:20 nós lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Nesse exato momento, Jesus está de pé diante da porta do seu coração, batendo e querendo entrar em sua vida. Em segundo lugar, vamos considerar o pedido de Jesus Cristo. Quando ele chega na porta do seu coração, ele faz um pedido definido a respeito da sua vida. Naquele dia, quando Jesus pediu a Pedro que empurrasse o seu barco, afastando-o um pouco da praia, isso constituiu um trabalho extra para Pedro, já totalmente exausto por ter trabalhado em vão a noite toda. Em seguida, Jesus sentou-se e pôs-se a ensinar o povo. Sem dúvida, Pedro estava cansado, precisando de um bom sono. Além do mais, precisava terminar de lavar as redes antes que a salmoura secasse. Os amigos de Pedro quase haviam terminado a sua tarefa e estavam quase prontos para ir à cidade. Mas ali estava Pedro, compelido a sentar-se no barco, até que Jesus terminasse o seu ensino. É possível que, de início, Pedro se sentisse ansioso e preocupado por causa daquela interrupção em seu dia. Mas logo ele se ligou nos ensinos de Jesus. A mensagem celestial de Jesus produziu um êxtase no coração daquele pescador. Quando Jesus Cristo entra em sua vida, ele faz uma exigência definida a respeito do seu trabalho, do seu tempo e do seu dinheiro, os quais devem ser empregados em seu serviço. O ministério de Cristo deve vir em primeiro lugar em sua vida, antes de todas as demais. Diz a Bíblia em Mateus 6,33: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em terceiro lugar, observe a instrução de Jesus.
faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Esse versículo pode ser dividido em vários pontos. Disse Jesus, faze-te ao largo. A vida, para a maioria das pessoas, desenvolve-se em águas rasas. O mundo da sabedoria e dos sentimentos humanos é raso, e a maior parte das pessoas vive nesse nível. A fim de fazer-se ao largo, ou seja, ir às águas profundas, você precisa abandonar o mundo superficial e materialista e lançar a sua vida de modo completo no reino espiritual, estabelecido na palavra de Deus. Para aprofundar-se espiritualmente, sua vida deve estar centralizada em Jesus Cristo, de modo total. Você precisa viver cada dia e todos os dias de uma vida de obediência e fé. Partir para as águas profundas exige uma atitude cheia de fé, sem dependência dos sentimentos ou do raciocínio humano, ou mesmo das experiências do passado. Cristo quer que você se dirija às águas mais profundas. Sem esse ato de fé, você não poderá realizar uma grande pescaria. Tendo partido para as águas profundas, você deve lançar as suas redes. As redes são a ferramenta do pescador, seu meio de subsistência, de modo que redes aqui é palavra que pode ser interpretada como significando as várias profissões a que as pessoas se dedicam a fim de ganhar a vida. Lançar a rede significa fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e com o máximo esforço. Deus não realiza milagres quanto aquelas coisas que você pode realizar pelas suas próprias forças. Depois de você ter feito tudo o que poderia fazer, o Senhor Jesus entra em cena e realiza a sua parte, ou seja, um milagre. Cristo quer que você também tenha uma enorme pescaria. O empreendimento do pescador é apanhar peixes. Quanto mais ele pescar, melhor. Seja qual for o negócio em que você estiver engajado, você precisa obter lucros. Pedro apanhou uma quantidade tão grande de peixes que a rede se partiu. Não faça separação entre a sua vida cristã e o seu empreendimento secular. Vemos aqui dois lados do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Salvador e pregador celestial, e Jesus, que se dedicou ao empreendimento da pesca ao lado de Pedro, no meio do lago. Jesus sabe tudo a respeito do mar traiçoeiro, ou seja, o ofício em que você entrou. E ele sabe exatamente quando e onde você deve lançar as redes para obter a grande pescaria. Quando você coloca a sua fidelidade ao Senhor em primeiro lugar na sua vida, Jesus se torna o seu sócio em seu empreendimento e lhe dá sabedoria e poder, vindos do Todo-Poderoso, para que você também tenha uma pesca maravilhosa. Sem Jesus, Pedro havia trabalhado a noite toda sem pegar nada. Mas quando Jesus entrou no barco e Pedro obedeceu e creu em suas palavras, Pedro apanhou uma grande quantidade de peixes. O resultado foi que Pedro teve uma revelação mais profunda sobre Jesus. E por causa dessa experiência, veio se tornar um grande pescador de homens. Você também deve lançar o barco da sua vida nos mares profundos do ministério do Senhor, a fim de receber a grande pesca maravilhosa. É o que ele deseja dar-lhe em seu empreendimento, para a glória de Deus. Pedro serviu em primeiro lugar a Jesus Cristo em seu barco. Foi um sacrifício para Pedro. Ele sacrificou seu tempo de trabalho e as suas energias físicas. Mas à medida que Pedro ia desenvolvendo seu ministério ao Senhor Jesus, ele não negligenciou o empreendimento de Pedro. Pedro tinha um ofício em que precisava se distinguir, e o Senhor o sabia muito bem. Você se dedica a um ofício em que deseja o maior sucesso possível, e o Senhor sabe e conhece o seu trabalho muito bem. Jesus
se tornará o seu sócio em seu empreendimento, depois de você ter, em primeiro lugar, terminado o seu trabalho ao Senhor. Assim é que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça deve vir antes de tudo. Em seguida, Jesus entrará em seu ofício, ao seu lado, e você poderá esperar a pesca maravilhosa. Jesus quer que o seu negócio seja lucrativo. Ele quer que você tenha o máximo sucesso, porque Ele é o sucesso. Que cada dia a sua vida seja uma tremenda experiência de vitória para você e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar e clamar ao nosso Deus, para que essa pesca maravilhosa também se manifeste nas nossas vidas, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque cremos no Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E neste momento, Pai, nós estamos aqui porque vivemos a Tua palavra de Mateus 6,33. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e como ela nos promete, tudo mais nos será acrescentado. E por isso, neste momento, eu quero te pedir por essa pessoa que está aqui nos acompanhando, que necessita de um milagre, que também quer ser participante dessa pesca maravilhosa. Visita esse homem, essa mulher, essa pessoa, Pai, que está se dedicando ao Senhor e aguarda de Ti a manifestação do Teu poder, como o Senhor operou em relação a Pedro, que conquistou aquela grande pesca. E assim também seja na vida daqueles que nos ouvem, na minha também, em nome de Jesus, porque é a Tua palavra que diz: tudo que nós pedindo em oração, crendo, receberemos. E pelos olhos da fé, nós recebemos agora, em nome de Jesus, a grande pesca maravilhosa. Amém? E graças a Deus, glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like aqui no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E você também poderá todos os dias nos acompanhar em outras mensagens. Nós temos mais de 100 mensagens lá no canal. E eu tenho a certeza que essa pesca maravilhosa também se manifestará na sua vida, em nome de Jesus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.